Se você está grávida ou já é mãe, provavelmente você já pesquisou alguma coisa sobre introdução alimentar. E se eu tô certa, você deve ter visto em algum lugar, ou até o seu próprio profissional deve ter orientado, que a introdução alimentar começa a partir dos 6 meses, certo? Bom, hoje eu quero te mostrar que isso está errado e te explicar o porquê. Aqui nesse canal, todos os vídeos são baseados em artigos científicos com a intenção de trazer o que a ciência diz pra gente sobre determinado assunto. E esse vídeo não vai ser diferente. Eu quero te mostrar o que a ciência mostra pra gente quando a gente fala de introdução alimentar. E para isso, eu escolhi um artigo muito legal, que eu vou deixar aqui na descrição caso você tenha o interesse de ler. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, para você não perder nenhum vídeo sobre esse conteúdo tão rico para grávidas, gestantes, mulheres que querem engravidar. Com 16 semanas, o bebê ele já é capaz de sentir alguns gostos dentro da barriga da mãe. E com 24 semanas, ele pode sentir cheiros. Isso é fascinante. E isso mostra pra gente que o bebê já tem contato com esse alimento antes mesmo de nascer. Logo, a introdução alimentar do seu filho começa na sua gestação, não nos 6 meses de vida. Eu sei que parece confuso e que não faz sentido pensar que o que você come pode influenciar na introdução alimentar de seu filho. E é isso que a gente vai conversar hoje. Os sabores dos alimentos que são consumidos pela mãe durante a gestação podem atravessar o líquido amniótico e chegar até o bebê. O mesmo se dá para a amamentação. Esses sabores podem estar presentes no leite materno. E o que isso mostra para a gente? Mostra que a gente deve ter um cuidado maior no que consumimos durante esse período e mostra também uma janela de tempo poderosa para moldar uma introdução alimentar quando chegar os 6 meses. Os pesquisadores observaram que compostos aromáticos desses alimentos que são consumidos pela mãe pode atravessar não só o líquido amniótico, como o leite materno. Isso mostra pra gente que o bebê ele é exposto a uma experiência daquele determinado alimento antes mesmo de provar lá com 6 meses na introdução alimentar. E isso nos dá uma oportunidade de mudança. Porque quando a gente sabe dessa informação, a gente consegue moldar e usar estratégias melhores dentro desse período de tempo que é a gestação e a amamentação, para o bebê reconhecer aqueles alimentos quando forem ofertados na introdução alimentar e não ter uma recusa tão grande. E uma das descobertas mais fascinantes desse artigo foi que a exposição repetida de determinados alimentos consumidos pela mãe pode gerar uma familiaridade desse mesmo alimento para o bebê. E essa familiaridade vai facilitar muito na hora da introdução alimentar, porque não vai ser algo completamente novo para ele. Ele já vai reconhecer aquele gosto, aquele cheiro, porque era um alimento que a mãe consumia durante a gestação. O próprio artigo mostra pra gente dois exemplos de dois bebês. Um bebê, a mãe consumia suco de cenoura durante a gestação, e o outro bebê, a mãe não consumia. Quando foi ofertado cenoura para ambos os bebês, o bebê da mãe que consumia suco de cenoura teve uma aceitação muito maior daquele que desconhecia completamente o sabor. Isso não é um acaso. Foi a familiaridade que essa mãe gerou durante a gestação com a cenoura. E o cérebro humano, ele tende a aceitar melhor aquilo que não é desconhecido para ele. Quando um bebê é exposto diversas vezes a um determinado alimento, mesmo que de forma indireta, como na gestação, quando aquele alimento for ofertado para ele, ele vai reconhecer aquele perfil sensorial, gosto, sabor. Isso não significa que ele vai aceitar ou gostar automaticamente, mas significa que ele não vai desconhecer. E por não desconhecer, a chance dele aceitar aquele alimento é muito maior do que ele não aceitar. É algo familiar para ele. Por mais que a gente pense que um bebê de 6 meses não é capaz de fazer algumas conexões, isso é mentira. Ele pode lembrar daquilo que a mãe consumia durante a gestação. A introdução alimentar, ela precisa parar de ser vista apenas como um mecanismo nutricional, como uma estratégia nutricional, porque ela também é uma estratégia de aprendizagem. E isso muda muitas perspectivas para a gente. Porque quando a gente está falando
de introdução alimentar, a gente geralmente costuma pensar que vai ser só quando aquele alimento de fato for ofertado para o bebê. E não é assim. E a ciência tem mostrado pra gente que não é assim, nos dando a oportunidade de enxergar isso com um olhar mais sistêmico. Se você é uma pessoa que ainda está tentando engravidar, você tem uma oportunidade diferente. Porque você pode agora começar a estudar sobre esses alimentos, começar a estudar estratégias para você usar quando a sua gestação chegar. Esse vídeo aqui é um exemplo. Se você está aqui, você já está estudando sobre esse assunto. E esse é um passo muito importante. Se você já está grávida, a sua oportunidade muda, ela não deixa de existir. Porque agora, durante a sua gestação, você sabe o que fazer para ter uma aceitação melhor lá na introdução alimentar. E não só isso. Quando você consome alimentos saudáveis, você não está pensando única e exclusivamente na introdução alimentar do seu filho, mas na qualidade dessa gestação e até no futuro dessa criança. Porque o alimento que você consome hoje também é responsável pelo sistema imunológico do seu filho, que vai influenciar o aparecimento de diversos problemas lá na frente. Tentantes, gestantes e mães já. Nunca é tarde para começar. São janelas de oportunidade completamente diferentes, mas isso não significa que vocês não devam tentar. Como eu falei para vocês, a introdução alimentar ela não deve se prender apenas a uma estratégia nutricional, mas também uma estratégia de aprendizagem. E quando a gente está falando disso, de aprendizagem, entra um novo conceito para a gente, que é a alimentação responsiva. Os bebês, por mais que não falem ainda, eles se comunicam o tempo todo. E eles demonstram interesse pela comida, inclinando o corpo para frente, fazendo movimentos com os braços, com os olhos, alguns sons que demonstram o interesse dele naquele novo alimento. Da mesma forma que eles demonstram esse interesse, eles também demonstram quando estão satisfeitos, virando o rosto, empurrando a mão, fazendo careta, às vezes até um chorinho. O nosso papel como cuidador não é dosar isso da criança, é deixar ela explorar esses alimentos e explorar esses sentimentos. É observar todos esses sinais que a criança está dando e responder de forma adequada. Essa troca é a alimentação responsiva. E aqui eu faço um alerta para os pais. Durante a introdução alimentar, vocês vão passar por diversos desafios, mas é importante lembrar que você está no controle. Você também precisa ensinar alguns limites para o seu filho. Porque se toda vez que ele reclamar, que ele ficar insatisfeito, você ceder às vontades dele, ele vai entender que aquilo ali, que ele só precisa fazer aquilo ali para ganhar o que ele quer. E não é assim. E isso é para a vida. Na introdução alimentar não seria diferente. E o pilar da introdução alimentar é a paciência. Os estudos falam pra gente que antes do bebê aceitar de fato um alimento, aceitar provar, ele deve ser exposto de 10 a 15 vezes para aquele alimento. Como? Deixa ele brincar, textura, deixa ele fazer bagunça, explore novos cortes para ele pegar. Não necessariamente ele vai levar na boca, mas aquilo já é uma aproximação com o alimento. Até que vai chegar o dia que ele vai sim aceitar experimentar. Vocês não podem desistirem na primeira recusa, porque isso ensina sobre várias vertentes da vida, para você e para o seu filho. Por isso que é importante a paciência de entender que é um processo novo para ele também. Com amor, paciência, acolhimento e estratégias certas, a sua introdução alimentar ela vai ser um sucesso. A introdução alimentar não é só um sucesso se você aceitar qualquer alimento e ele pegar de cara. A introdução alimentar é um sucesso baseado nesses pequenos passos que a gente vai dando. E é para isso que a nutrição existe, é para isso que eu tô aqui, para te ajudar nessa fase. Muitos pais acreditam que cara feia é rejeição. E isso não é verdade. Na verdade, isso é completamente normal dentro desse processo. É tudo completamente novo para o bebê. O sabor, a textura, o cheiro, até a temperatura pode incomodar. Isso faz parte do processo. E o processo, ele vai te gerar resultado com exposições repetidas. Por isso que desistir depois de 2 ou 3 vezes é um erro.
A mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que a introdução alimentar não começa apenas quando a colher é levada na boca. Ela começa muito antes, no planejamento do seu futuro bebê, na sua gestação, na amamentação. Tudo isso vai influenciar no seu sucesso ou na rejeição da introdução alimentar. E como eu disse para vocês, eu tô aqui para te ajudar com isso. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo, você pode entrar em contato para a gente bater um bate-papo, para você agendar uma consulta, fique à vontade para tirar suas dúvidas comigo. Inclusive, eu tenho um material sobre um guia da introdução alimentar, que se você tem interesse de receber, é só me mandar uma mensagem. Se você é mãe ou pai, se você está tentando engravidar, me conta aqui nos comentários se você sabia que a introdução alimentar começa lá no planejamento e na gestação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que você gosta do meu conteúdo e vai entregar para você. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer pela companhia, muito obrigada por ter ficado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!